Paz seja com a sua vida, paz seja com a sua casa, paz seja com todos que você ama. Meu nome é Flávio, eu sou pastor da Igreja de Cristo, sirvo ao Senhor há alguns anos e pastoreio uma das igrejas de Cristo aqui em Goiânia, Goiás, no setor Bela Vista, na rua S6, número 333. Há alguns anos eu tenho aprendido com o meu líder, o apóstolo Ulisses Oliveira, sobre como seriam os tempos do fim. Então já há 20 anos ouço falar sobre o livro de Apocalipse e hoje todo mundo está preocupado, eles estão angustiados em saber como é que vão ser os últimos dias. Até os apóstolos de Jesus, uma vez, se reuniram com Jesus e perguntaram, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, Senhor, dize-nos como vai ser os últimos dias e que sinais haverão, como é que serão esses dias? E Jesus então faz o que todos conhecem como o sermão profético, e Jesus ensina sobre como serão os últimos dias. Eu vou gravar uma série de vídeos, esse é o primeiro deles, onde eu vou tentar lhes ajudar a entender um pouco um dos livros mais lindos da Bíblia. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, e bem-aventurados os que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Todos os livros da Bíblia nos abençoam, mas o livro de Apocalipse tem uma bênção especial para aqueles que leem esse livro. Quando nós lemos os outros livros da Bíblia, nós somos abençoados com a palavra e aqui também. Mas além de sermos abençoados com a palavra, nós temos uma bênção só porque lemos esse livro. Temos uma bênção para quando ouvimos as palavras desse livro. Então hoje você vai ser abençoado porque você está me ouvindo falar do livro de Apocalipse. E temos uma bênção para aqueles que guardam as palavras desse livro. Eu quero te ajudar a compreender um pouco do que é o livro de Apocalipse. Todo mundo tem muito medo e às vezes as pessoas se sentem com dificuldade para entender o que acontece aqui. Nós temos hoje pelo menos 16 correntes teológicas que estudam o livro de Apocalipse de forma diferente e falam muito, e o que mais divide as pessoas são duas coisas que vão acontecer. Uma dessas coisas é o arrebatamento e a outra coisa, o milênio. Então, a respeito da tribulação, da grande tribulação, algumas pessoas dizem assim: eu não acredito na grande tribulação. Outros acreditam na tribulação. Alguns acreditam que vamos ser arrebatados antes da tribulação. Alguns pensam que no começo. Outros pensam que lá pelo meio dessa tribulação, e outros acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação e só lá no fim vamos ver Jesus. E então aí você ouve nomes como pré-tribulacionista, mesotribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista, milenista, amilenista, pós-milenista, e cada uma dessas posições teológicas trazem as suas verdades. E eu não quero falar aqui, nesses vídeos, contra nenhuma dessas posições. Eu só quero trazer o básico de como entender um dos livros mais lindos da Bíblia. Quando você pega a Bíblia e lê o livro de Gênesis, você vai ver a história de todos os começos. Então, como tudo começou. Quando cada primeira palavra da Bíblia foi falada. Onde é que foi falado a primeira vez sobre amor? Você sabe onde foi falado pela primeira vez na Bíblia a palavra amor? Foi quando Deus pede um sacrifício a Abraão, a respeito do seu filho Isaque, e Deus diz: e leva o filho a quem você ama. Então ali pela primeira vez se fala de amor. Pela primeira vez se fala de provisão, pela primeira vez se fala de todas as coisas da Bíblia. Então, quando você estuda o livro de Gênesis, você vai estudar e conhecer como foram os começos, né? E quando você estuda o livro de Apocalipse,
você vai entender como será o final das coisas. E eu quero trazer uma luz para esses dias que nós estamos vivendo, para que você tenha luz sobre os últimos dias. Então, eu tenho alguma coisa escrita a respeito do livro Apocalipse, alguns escritos que, se você se interessar depois, entre em contato, mande aqui uma mensagem e nós vamos juntos te ajudar. Hoje eu quero te dar uma pequena introdução a respeito do livro de Apocalipse. Se você puder, abra sua Bíblia, como eu fiz aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1, e nós vamos entender como é o livro de Apocalipse. Antes, enquanto você está abrindo aí, eu vou te ajudar a entender algumas coisas. Imagina que para tudo que Deus fez com um tempo. No livro de Eclesiastes diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse sol, ou debaixo desse céu. Então, se tem um tempo determinado, tem um relógio de Deus. Quando você lê, tem uma passagem no livro de Apocalipse que diz assim, a respeito daquele dia, a hora. Então, Deus tem tudo programado para o dia e para a hora certa. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, dizendo assim, a que hora nós estamos no relógio de Deus? O que você me responderia? Talvez você pudesse me dizer assim, não sei. Muitas pessoas não sabem. Lá no livro de Lucas, tem uma passagem, no livro de Lucas, capítulo 19, verso 42, que diz assim, que Jesus chega até a cidade de Jerusalém, é a última semana de Jesus, e no fim desse tempo ele vai ser crucificado. E lá de cima do Monte das Oliveiras, Jesus olha para Jerusalém e fala a respeito de Jerusalém, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, e fala de toda a obra triste que aconteceu em Jerusalém. E Jesus chora olhando para aquela cidade, e ele diz assim, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, né? Mas você vai ser destruída, porque não conheceu o tempo da sua visitação. Quando nós não conhecemos ou reconhecemos o tempo da nossa visitação, nós somos destruídos. Muitos cristãos, muitos crentes são destruídos porque eles não reconhecem o tempo da visitação de Deus. E aí então você vai dizer assim para mim, ora pastor, como é que eu sou obrigado a conhecer os tempos? Jesus disse em Mateus 16 assim, respondendo Jesus lhes disse, Mateus 16 verso 2, quando é chegada a tarde vocês dizem, haverá bom tempo porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis discernir a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos? Isso Jesus fala comigo e com você. Eu sou obrigado a conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu devia ter aberto aqui primeiro, né? Lá o Senhor diz assim, irmãos, acerca dos tempos e das estações, vocês não necessitam que eu vos escreva. Jesus está falando dos tempos do fim. E ele diz assim, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Por muitos anos eu escutei essa passagem e me diziam assim, olha, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus vai vir como um ladrão, né? E eu ficava pensando, poxa vida, será que isso é verdade? Mas olha o que diz aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, esse dia, o dia da vinda de Jesus,
para a maioria das pessoas, vai vir como um ladrão. Não para você. O livro de Apocalipse foi escrito para os servos do Senhor. E para aquele que é servo de Deus, você não é das trevas, você é da luz. E esse dia não pode te pegar como um ladrão. Jesus não pode voltar para você como um ladrão. E Jesus não vai voltar para mim como um ladrão. Eu estou esperando a vinda de Jesus. Eu estou pronto, preparado. E eu preciso conhecer os tempos que eu estou vivendo, para que eu não seja destruído. Então, eu quero, falando disso, começar a te explicar como conhecer esses tempos, como conhecer esses dias. E eu quero começar aqui com o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o nome Apocalipse significa revelação. E o que é o livro de Apocalipse? Está aqui escrito no primeiro versículo, já te mostra. Revelação. Revelação do quê? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo, mas a Bíblia toda não revela? Sim, mas o livro de Apocalipse revela agora Jesus depois da sua morte, revela Jesus lá no céu, revela Jesus hoje todo-poderoso. É uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu aos seus servos e também que traz uma revelação das coisas que brevemente vão acontecer, ou as coisas que acontecerão nos últimos dias. Então, se você ler o primeiro versículo, você já sabe. O que é o livro de Apocalipse? É uma revelação dada por Deus aos seus servos de Jesus Cristo, ou falando a respeito de Jesus Cristo e das coisas que brevemente vão acontecer. Quais são as divisões desse livro? Se você ver o capítulo 1, no verso 19, diz bem claro: escreve, pois, as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então o livro de Apocalipse se divide em 3 partes: as coisas que João viu no céu, as coisas que são e as coisas que depois disso vão acontecer. A primeira parte do livro de Apocalipse é o capítulo 1, é o capítulo 1, que fala a respeito do que João viu no céu. O que João viu no céu no capítulo 1? João teve uma revelação de quem é Jesus hoje, da pessoa de Jesus hoje. Quando nós perguntamos às pessoas, e se eu te perguntasse agora, me fala na mente sua, como é que você imagina Jesus? Se eu falar assim, Jesus, como é que é o quadro que aparece na sua mente? Normalmente é um homem de cabelos compridos, com a barba um pouco maior do que a minha, com a cabecinha virada para o lado, de olhos azuis. Esse é um Jesus que nós conhecemos. Ou às vezes aquela imagem esquálida de um homem pregado no madeiro, todo sangrando, todo machucado. Essas são as imagens que vêm à nossa mente. Esse é o Jesus que nos é revelado e nos é ensinado, aquele que sofreu o castigo, mas esse não é o Jesus que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que intercede por nós hoje. Então, quando você lê o capítulo 1 do livro de Apocalipse, você entende quem é Jesus. Então, o que João viu no céu? João viu Jesus. A primeira coisa foi isso. Então, ele é semelhante ao Filho de Homem, ele tem vestes talares, ele está cingido à altura do peito, sua cabeça e seus cabelos são brancos como a alva, os seus olhos como chamas de fogo, e vai trazendo uma construção de quem é Jesus, todo-poderoso, que é tremendo. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Então, a primeira parte do livro do Apocalipse é uma revelação de como Jesus está hoje assentado lá no céu. Depois diz assim, as coisas que tem visto e as coisas que são. A parte das coisas que são é o capítulo 2, 3 e vai até o capítulo 4, mas basicamente até o capítulo 3. Fala das 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas do Apocalipse, elas demonstram o tempo elas estão representadas
por épocas, como foi a igreja em determinada época, desde lá de quando Jesus edificou a igreja, em Mateus 16, até os dias de hoje. Essas 7 igrejas existiram, e até hoje ainda tem essas cidades. Elas ficam na Ásia Menor, lá na Turquia, né? Ainda hoje nós temos todas essas cidades lá, as ruínas dessas cidades, e essas igrejas de fato representam épocas, e elas mostram sempre, eu vou depois em outro vídeo falar só sobre as igrejas do livro de Apocalipse. Hoje eu só quero te dar uma noção geral. Essas igrejas, elas trazem um remédio, trazem uma cura, trazem advertência, elas trazem uma revelação de Jesus. Cada uma dessas igrejas tem uma mensagem para nós. Então João viu e entendeu, teve uma revelação de como é a vida da igreja. Essa é uma palavra específica para os servos e para a igreja do Senhor. Depois vem um tempo que é um tempo que diz assim, as coisas que brevemente vão acontecer. Eu tenho aqui não sei se vai pegar aí no vídeo, mas essa aqui são as 7 igrejas e aonde elas estão mais ou menos, né? Começa aqui as igrejas e elas começam em ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e vai descendo até Laodiceia. Não sei se vai dar certo de pegar aí no vídeo, mas está aqui para você entender. Essa área mostrada no mapa hoje é a Turquia, é o território que nós conhecemos hoje, ou a nação que nós conhecemos hoje como Turquia. Cada uma dessas igrejas vai ter aí uma descrição de quem é Cristo, os pontos positivos, as queixas que Deus tem a respeito dessa igreja, uma ação de repreensão, um remédio e também uma promessa para aquele que vence. Agora, as 2 igrejas que representam a nossa época, a igreja de Filadélfia e a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Eu vou falar sobre essas 2 igrejas, especialmente o dia que falar a respeito das igrejas do livro de Apocalipse. Porém, eu quero falar hoje um pouquinho sobre as coisas que brevemente devem acontecer. O livro do Apocalipse vai trazer, depois que passa isso, alguns relatos, vai mostrar como é que é a oração, como é que funciona a oração quando você ora, a oração sobe lá no céu, como é que é um anjo segurando, vai mostrar a selagem do 144, vai falar de muitas coisas, mas basicamente o livro de Apocalipse, nessa parte, vai falar de 3 etapas de juízos. São 21 juízos de Deus que são divididos em 3 etapas: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada um desses juízos são coisas ruins que vão acontecer aqui na terra para o despertamento, seja da igreja, seja de Israel, ou seja das nações do mundo. Como assim, pastor? Peraí, deixa eu parar um pouquinho e te ensinar uma coisa que é importante. Deus trata a humanidade aqui na Bíblia de 3 formas. Deus trata a humanidade pelas nações do mundo, Israel e a igreja. Essas 3 separações. Se você ler a Bíblia, vai pegar o livro de Gênesis e você vai ver que a humanidade era toda uma só, que tinha uma só fala, mas lá na Torre de Babel aconteceu uma coisa. Ali começou a divisão de nações, por causa da confusão das línguas. Então, a primeira dessas que a gente pode entender que foi criada foram as nações do mundo. E essas nações começaram na Torre de Babel, tiveram início. E como nós as conhecemos hoje, elas também vão ter um fim. As nações do mundo vão continuar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que todas as nações virão a Nova Jerusalém, vão pegar lá do fruto da árvore da vida, e daqui a pouco eu falo sobre isso, em um dos nossos vídeos lá na frente, no final do estudo. Mas as nações vão mudar o jeito de ser. Quando é que é o fim dessas nações? Quando é que chega esse tempo?
esse tempo chega num dia chamado o juízo final, o juízo do trono branco. Então as nações do mundo começam, como nós as conhecemos hoje, aqui na Torre de Babel, e vão terminar aqui no dia do juízo final, no dia do trono branco. A segunda forma de Deus tratar a humanidade, Deus fala com a nação de Israel. Você vai ver que toda a Bíblia fala com a nação de Israel, fala com as nações do mundo. O Novo Testamento vai falar com a igreja. E quando Deus trata com Israel, quando começou Israel? Israel começou no livro de Gênesis com o chamado de Abraão. Deus chama Abraão porque a humanidade se perdeu de novo e ele diz: vou fazer uma nação sacerdotal. Só que Israel também se perde nisso e Deus vai fundar, daí a pouco vai enviar Jesus e Jesus vai edificar a sua igreja. A nação sacerdotal de Deus, como nós a conhecemos hoje, vai findar um dia. Hoje Israel é mais político do que sacerdotal, mas vai voltar a cumprir um dia aquilo para o qual Deus a criou, né? Então a Nova Jerusalém, a Bíblia diz, vai descer sobre a Jerusalém que está lá hoje, e lá na frente eu vou falar disso também. Cada vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito das coisas. Mas a nação de Israel começou com o chamado de Abraão. Quando é que termina o tempo da nação de Israel como nós a conhecemos hoje? No dia da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda, Jesus vem, pisa aqui na terra e vai vir como o Messias que Israel espera. Israel espera o seu Messias. Jesus veio, eles não o reconheceram como Messias, mas ele virá e será reconhecido como Messias de Israel. Então, na segunda vinda de Jesus, ele vem para Israel. Ele vem, vai estar lá. Então, primeiro começou o tempo das nações do mundo e vai terminar por último. Em segundo lugar, começou o tempo da nação de Israel e vai terminar com a segunda vinda de Jesus. Por último, quando Jesus veio, ele disse: edificarei a minha igreja. Então, a igreja começou quando Jesus começou a formar os seus discípulos. E quando termina o tempo da igreja como nós a conhecemos aqui hoje? O tempo da igreja termina no dia do arrebatamento. Então, quando nós formos arrebatados, terminou o tempo da igreja como nós a conhecemos hoje. Nem toda a igreja será arrebatada. No capítulo 12 do livro de Apocalipse eu vou falar um pouco sobre isso. Parte da igreja vai ser arrebatada e parte da igreja vai permanecer aqui na terra como igreja perseguida. E eu não quero contradizer nada que outros pastores falaram, mas eu quero só te dar uma clareza de como você pode entender o livro de Apocalipse assim, porque seria mais fácil de entendê-lo. Se você entender o livro de Apocalipse, que ele está escrito de forma tal que ele dá sinais do arrebatamento, sinais da segunda vinda de Jesus e sinais do dia do juízo final, então você vai entender que Deus está mandando sinais exatos para a igreja, para a nação de Israel e para as nações do mundo. Tem um fim de tempo para cada uma dessas maneiras com a qual Deus trata a humanidade. Vai ter um fim dos tempos para essa igreja que nós vivemos hoje, toda dividida, cheia de nomes, cheia de placas, né? Cheia de costumes e usos diferentes, alguns criticando, outros falando mal uns dos outros. Eu creio numa igreja que está em torno do mundo servindo a Deus, apesar das suas diferenças. Eu já viajei a alguns países e já encontrei muitas diferenças na igreja, mas todas têm um cerne. Nós cremos em Jesus Cristo. Então, essa igreja toda dividida vai acabar. Um dia nós vamos estar todo mundo morando junto lá no céu, os assembleianos, da igreja de Cristo, todos nós vamos estar juntos e vai ser maravilhoso poder louvar a Deus junto com todos vocês. Porém, vai acabar um dia a igreja como nós hoje vivemos, vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ser tão divididos, nós vamos estar juntos com Jesus. E isso vai ser no arrebatamento. Vai acabar o tempo da nação de Israel tão politizada como está hoje, e ela vai voltar a ser uma nação sacerdotal, vai voltar ao que era o desejo de Deus. Quando vai ser isso, pastor? No dia da volta de Jesus. E as nações do mundo vão terminar o seu jeito de ser hoje, com tantas brigas, guerras, com tanta coisa, e vai haver paz no mundo, no dia que vier o juízo final. Dali para frente, tudo vai ser diferente. Agora, no livro de Apocalipse, as coisas que vão, ou que brevemente vão acontecer,
falam de 21 juízos. Esses 21 juízos são sinais para que nós possamos reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Então, imagina você que numa rua aqui de Goiânia, nós temos gente andando a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, de táxi, né? Então, aqui nós temos vários sinais numa dessas avenidas de Goiânia. Nós temos uma faixa para pedestre. Para que serve? Dá para passar de carro por uma faixa de pedestre? Não, não dá. Mas o motorista de carro tem que respeitar a faixa de pedestre. É um sinal para quem dirige carro. Nós temos sinais horizontais e verticais para quem dirige um carro em Goiânia. Tem faixas especiais para os motoristas de ônibus, de táxis, para que o transporte corra melhor, o transporte urbano coletivo seja melhor, né? Nós temos regras para ciclistas, nós temos pistas de ciclistas aqui. Para todos eles tem sinais, para todos eles tem regras. Assim é o livro de Apocalipse. Tem sinais e regras para a igreja, para as nações do mundo e para a nação de Israel. Tem sinais que são para a igreja, que servem para Israel. Tem sinais que são para Israel, mas que servem para mim. Então, qual tempo vai terminar primeiro? O tempo da igreja. Por quê? Porque seremos arrebatados. Qual tempo vai terminar em segundo? O tempo da nação de Israel. E por último, as nações do mundo. Então, eu e você, que fazemos parte da igreja, precisamos estar prontos, preparados para reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E aí eu pergunto a você, de qual dia e de qual hora, de qual tempo nós estamos falando? Do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus ou do dia do juízo final, do dia do Senhor? Qual desses três finais nós não sabemos ou não vamos saber o dia e hora? Eu creio que se você ler a Bíblia, quando você vê isso lá no livro de Mateus, fala da segunda vinda de Jesus. A respeito daquele dia e hora que Jesus vai voltar pela segunda vez, nós não sabemos. Mas eu e você não somos das trevas, nós somos da luz. É assim que diz aqui em Tessalonicenses. E eu preciso esperar Jesus. Jesus não pode vir para mim nem para você como um ladrão. Então, talvez eu não possa saber o dia e a hora da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas eu e você somos obrigados a reconhecer o tempo em que nós seremos arrebatados. Eu creio no arrebatamento, creio que a igreja será arrebatada e eu creio que eu e você precisamos saber quando vai ser o tempo final para a igreja. Hoje eu estou trazendo para você só uma ilustração de como você pode ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele se auto-revela, ele se mostra. Então, eu gostaria de convidar você para acompanhar os estudos que eu vou fazer a partir de agora com vídeos. Esse é um pequeno vídeo, os demais vídeos serão em torno de 1 hora de estudo. Nós vamos estudar as igrejas de Apocalipse, depois nós vamos estudar cada um dos selos, nós vamos estudar todos os acontecimentos finais. Eu quero dizer a você que tem coisas no livro do Apocalipse que são maravilhosas. Por exemplo, o livro de Apocalipse fala a respeito de um exército que vai vir do sol nascente, que vai ter 200 milhões de soldados. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, foi cerca de 90, 95 depois de Cristo, não existia uma nação no sol nascente, ou eles nem sabiam a falar a respeito do que nós conhecemos hoje como China, que tem um exército assim, um exército vermelho de 200 milhões. Né? Essa semana que passou, teve a reunião do Partido Comunista na China e o presidente então disse que a China está pronta para assumir o controle do mundo. Se você não viu isso, procure aí. O presidente da China disse que a China está pronta para assumir o controle do mundo. Está na Bíblia, está no livro de Apocalipse. E eu vou te mostrar isso daqui a alguns dias, nos próximos vídeos. Então eu quero convidar você para estar junto comigo. Se inscreva aí no meu canal, coloque lá aperte lá o sininho e
nós vamos colocar agora vários vídeos sobre algumas coisas do livro de Apocalipse. Então próximo seguinte eu vou falar sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, depois eu vou falar sobre os 7 selos, depois eu vou falar sobre um sinal para a igreja, mas eu quero falar sobre um assunto muito, muito sério, que você precisa estar preparado para ouvir, que é: a Bíblia fala de 2 bestas. A Bíblia mostra lá no capítulo 13 de Apocalipse o surgimento de 2 bestas. O nome é falso profeta e o outro nome é anticristo. Então, essas 2 bestas são chamadas falso profeta e anticristo. Quem são essas bestas? Ou quem é o anticristo? Como é que vai ser o mundo? Então, o anticristo, de fato, vai ser um político que vai governar o mundo. E agora, nos dias que nós estamos vivendo, aconteceu uma coisa tremenda que ninguém está entendendo muito bem. Nós estamos aí numa crise do coronavírus no mundo inteiro. E durante essa crise, infelizmente felizmente eu estava viajando, visitando as igrejas, estava no Paraguai, depois na Argentina e voltei para cá. E como nós temos igrejas na Itália, Portugal, Peru, Chile, Venezuela, inclusive o nosso bispo lá da Nigéria está aqui conosco na igreja, o nosso bispo lá da Venezuela está aqui em outra igreja fazendo visitas. Nós estamos conversando sempre. O mundo inteiro parou. O mundo inteiro adotou medidas, e por todos os lugares onde eu passei, onde nós estamos passando, eu posso dizer que quase 100% do mundo ouviu uma ordem e a obedeceu. Eu posso dizer a você que todo mundo está perguntando o que é esse coronavírus, né? Isso é só um teste de ordem para o que alguns chamam de nova ordem mundial, outros chamam de governo do anticristo. É só um pequeno teste para ver se o povo está pronto para obedecer. Como vocês podem ver, governadores, prefeitos, presidentes de nações, todos eles obedeceram fielmente. E o mundo está pronto para o que nós chamamos de governo do anticristo. Tem alguém que pode, de fato, governar o mundo hoje, dar uma ordem, e isso vai acontecer. Há muitos anos atrás nós falávamos a respeito de microchips, de chips, o número da besta, e a gente falava de chip, implantação de chips, isso é uma loucura. Nós falávamos, hoje tem um projeto, eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo, que fala sobre como controlar, porque hoje não teve, com essa pandemia não teve um controle, como controlar pessoas para vacina, para remédio, para hospital, implantando um chip. Tem um projeto hoje aqui muito legal que vai ser o controle, já está na Bíblia, né? Tem já muita gente aqui no Brasil, muita gente em alguns países, tem países hoje no mundo que você tem que pedir uma autorização para não chiparem seu filho, porque quando sai do hospital já sai com um chip na mão. E tudo isso hoje é uma realidade, isso nós pregávamos lá atrás há muito tempo. Então a pregação mais atual, e eu quero fazer isso em breve, nos próximos vídeos, assim que eu te der uma base do que é o livro de Apocalipse, eu quero te mostrar como será o governo do anticristo e quero te preparar, porque pouco tempo nós temos para falar do amor e da salvação que há em Cristo Jesus. Termino hoje aqui, deixando um grande abraço, que a paz do Senhor esteja sobre você, e se você deseja ter um estudo um pouco mais próximo, eu vou colocar junto com o vídeo o WhatsApp da igreja e também o meu e-mail, e você vai poder entrar em contato e a gente vai poder juntos estudar o livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.